Olá, meus amigos, seja bem-vindo ao nosso canal Templo de Fé. Hoje vamos falar sobre a mensagem da reconciliação. Texto base, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 até o 20. Alguns pontos que me chamam a atenção nesse texto. Primeiro ponto, diz que a partir do momento que eu aceitei Jesus, eu passo a ser uma nova criatura. Segundo ponto, diz que ele nos deu o ministério da reconciliação. Terceiro ponto, diz que junto com o ministério, ele nos deu a mensagem da reconciliação. Quarto ponto, diz que ele nos fez a toda a igreja embaixadores e ministros de Cristo. Agora, como passar a mensagem da reconciliação com eficácia? Isso é uma pergunta, meus amigos. O que vamos aprender aplica-se tanto na mensagem coletiva quanto na individual. Segredos de uma boa mensagem. Primeiro segredo, a simplicidade. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1. Eu mesmo, irmãos, quando estiver entre vocês, não fui com um discurso eloquente e nem com muita sabedoria, para proclamar o ministério de Deus. Por incrível que pareça, quanto mais simples você for, mais sucesso você terá. Nunca tente impressionar as pessoas e mostrar que sabe muito. Exemplo de Paulo. Mas para mim era lucro. Passei a considerá-lo como perda por amor de Cristo. Sim, na verdade, tenho também como perda de todas estas coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como um refúgio, para que possa ganhar a Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 7 até o 8. Podemos e devemos buscar o conhecimento, mas temos que simplificar. Segundo segredo, a humildade. Atos capítulo 20, versículo 18 até o 20. Vós bem sabeis que de modo tenho portado entre vós sempre, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade e com lágrimas. Sabeis que nada proveitoso deixei de vos anunciar e ensinar publicamente nas casas. A humildade é extremamente importante para o sucesso da mensagem. Temos que nos colocar sempre no mesmo nível da pessoa que está sendo ministrado. Nunca podemos nos sentir superior. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Terceiro segredo, autoridade. Sem exemplo, passa o Espírito. A ideia é nunca ensinar o que ainda não vivemos. Antes de Jesus ensinar, ele fazia. Era o exemplo. Atos, capítulo 1, versículo 1. No mínimo, ser transparente. Falar, estou crescendo nisto e aprendendo. Exemplos. Jesus, Mateus, capítulo 7, versículo 28 até o 29. Ao concluir Jesus esse discurso, as multidões se maravilhavam com sua doutrina, porque as ensinava contendo autoridade, e não como os mestres da lei. Como os mestres da lei ensinavam. Mateus capítulo 23, versículo 2 até o 3. Os mestres da lei e os fariseus se assentavam na cadeira de Moisés. Obedeça-lhe e faça tudo o que eles dizem-lhes. Mas não faça o que eles fazem, pois não pratica o que pregam. João capítulo 13, versículo 15. Eu vos deixei exemplo que façais o que eu fiz. Paulo, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Sede os meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Filipenses capítulo 4, versículo 9. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponha em prática. Conselho de Paulo ao Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Ninguém despreze pelo fato de você ser jovem,
mas ser exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento e no amor, e na fé e na pureza. Temos que passar o Espírito e ser exemplo em tudo. Quarto segredo, a segurança, o preparo. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como um obreiro que não tem nada que se vergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Antes santifica a Cristo como Senhor no coração. Esteja sempre preparados para responder qualquer que lhes perder a razão da esperança que há em vocês. Só pode falar com segurança quem se prepara. Importante: não tem domínio do assunto? Não fale, não opine. Exemplo de Paulo, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 2. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano e nem distorcendo a palavra de Deus. Pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos a consciência de todos diante de Deus. Quinto segredo, precisão. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 9. Assim também vós, se com a língua não falamos a palavra bem, compreensíveis, como entenderam o que diz? A simplicidade e a objetividade andam juntos, tanto no coletivo quanto no individual. Quanto menos falarmos, é melhor. Nós não conversamos ninguém de nada. Os gentios pensam que pelo muito falar serão ouvidos por Deus. Mateus capítulo 6, versículo 7. E nós também às vezes pensamos. Conclusão. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13 até o 16. Persista em ler, exortar, ensinar, até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, a qual foi dado pela profecia, com a oposição das mãos do presbítero. Medita essas coisas e ocupe-te nelas, para que teu progresso seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo e quanto as pessoas que te ouvem. Meus amigos, se você gostou dessa mensagem, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e que Deus abençoe. Amém.